Bom dia, pessoal. Aqui é Ed Carla, supervisora acadêmica de vocês. Eu vou estar falando um pouquinho sobre esse plano de trabalho que foi reformulado devido à pandemia do Covid-19. Vou falar aqui sobre os cursos de licenciatura. Então, nós temos planos de trabalho para a educação infantil, os anos iniciais do ensino fundamental, os anos finais do ensino fundamental, ensino médio e um plano para gestão. Vocês vão ter que fazer todos esses planos, né? Algumas pessoas têm me perguntado isso, mas não, vocês não vão fazer todos esses planos aqui, não. Os cursos de pedagogia vão fazer o seu plano como se estivessem indo ao campo fazer o seu estágio em educação infantil. Então, vai fazer um plano para educação infantil. Só um exemplo. Quem está no estágio para anos iniciais de ensino fundamental vai fazer o seu plano referente a essa modalidade. Assim também para quem está fazendo o seu estágio no ensino médio, que iria fazer o seu estágio na modalidade de ensino médio. Vai construir o seu plano com base nessa modalidade de ensino. Então, para os anos iniciais, finais e educação infantil, nós temos as mesmas orientações aqui. Vocês irão construir um plano de trabalho com base nessas orientações. Ler os textos indicados no ambiente virtual de vocês e que também está aqui neste plano de trabalho. Logo abaixo eu vou mostrar, tem um link. Vocês vão ler os textos indicados, vão conhecer a função e a estrutura do projeto político-pedagógico, vocês vão pesquisar artigos, conhecer a estrutura de como é um PPP, qual é a importância, qual é a função do projeto político-pedagógico para a escola. Depois disso, vocês vão pesquisar, conhecer como o professor regente, como ele atua junto à equipe pedagógica e administrativa, assim como que acontece todo esse acompanhamento pedagógico, ou seja, como é que o coordenador pedagógico se relaciona com o professor, como é que o diretor se relaciona com o professor, para que possa contribuir para o desenvolvimento da disciplina dele. Como é que acontece todo esse movimento, vamos dizer assim, esse movimento de bastidores, para que tudo aconteça da melhor forma possível na sala de aula. Vocês vão estudar e conhecer os temas contemporâneos, transversais da ABNCC, que são esses temas que já estão descritos aqui: meio ambiente, economia, saúde, cidadania, civismo, multiculturalismo, ciência e tecnologia. Vocês vão pesquisar no Google, bota lá BNCC em PDF. E é um documento um pouco grandinho. Vocês vão dar uma estudada nesse documento e tudo isso vai servir de análise para vocês. Quando vocês escutarem do professor da escola que vocês iriam fazer estágio, que vocês iriam estar em campo, como é que se dá esses bastidores, como é que esses bastidores acontecem, vocês vão fazer essa análise a partir dos textos e a partir dos temas transversais da BNCC. Vocês vão pesquisar o que são as metodologias ativas e com o uso das tecnologias digitais, e vão elaborar 2 planos de aula, conforme o campo de estágio. Tudo isso aqui, o ponto A, B, C, D e E, são leituras, né? São pesquisas que vocês vão estar realizando. Então, eu vou ter que ir para campo? Não, você não vai ter que ir para campo, certo? Você vai fazer pesquisa bibliográfica e você vai ler todos os textos indicados. Vai pesquisar, você pode pesquisar também livremente no Google ou em outras fontes oficiais de pesquisa sobre o PPP, sobre a BNCC, sobre os temas transversais da BNCC, e vai elaborar esses planos de aula. Vamos falar agora do plano de aula. Como é que
como serão esses planos. Lá vai ter o modelo do plano com objetivo, metodologia, como é que você vai fazer esses planos, a estrutura desses planos. São 2 planos de aula que são uma sequência do outro, é uma sequência didática. É como se você fosse começar uma aula num dia e finalizar ela no outro dia. O mesmo tema, o mesmo objetivo geral, só que com objetivos específicos diferentes em cada plano, porque são 2 aulas diferentes, porém é uma sequência didática, é o mesmo tema, é o mesmo conjunto, a mesma disciplina, o mesmo tema, o mesmo assunto, só que você vai abordar de maneiras diferentes, uma aula complementando a outra, né? Porque sequência didática é isso. Você vai ver um tema e explorar esse tema a partir de diversas atividades criativas, atividades que usem metodologias ativas, por exemplo, que requer pesquisa, trabalho em grupo, trabalho individual, atividade em sala, atividade em campo. Então, tudo isso faz parte da sequência didática. Você vai explorar com várias atividades o mesmo tema. Aqui, logo abaixo do plano, das orientações, você vai ver que tem um link de acesso para cada disciplina. A disciplina que você está estagiando. Quem é aluno de História vai clicar e ver e acessar os textos que são indicados, além de fazer as suas próprias pesquisas, né? Claro. Depois da leitura do texto, você vai produzir um texto corrido, colocando as principais ideias. Você vai fazer uma síntese. Não é um resumo do texto, não é colocando só as principais ideias do texto. Você tem que também colocar a sua visão, a sua opinião, é uma síntese. A síntese é o quê? As principais ideias dos autores, mais os aspectos que você observou, que tem relação com o estágio, que é importante apontar, uma crítica, uma coisa que você concordou, uma coisa que você não concordou, é a sua análise. E justificando, argumentando o seu ponto de vista, né? Logo abaixo vem aqui a atividade B, sobre o PPP da escola. Se você já foi à instituição e tem acesso a esse texto, ao PPP da escola, você pode fazer um contraponto daquilo que você já observou, daquilo que você já leu e o que você vai pesquisar. Aqui tem um link de acesso para uns textos, mas você pode fazer também uma pesquisa individual sua e responder essas questões. Essas questões, você não vai responder elas assim de uma por uma e organizar no seu texto primeiro, pergunta e resposta, pergunta e resposta. Você vai construir um texto corrido. Você vai fazer a leitura e vai fazer um texto corrido respondendo essas questões. É como se fosse um capítulo do seu plano de estágio. Um capítulo que trata do PPP. Você vai ler os textos, responder essas questões que são norteadoras e você pode acrescentar muitas outras questões que você observou para além dessas questões que foram colocadas aqui. Aqui na atividade C vem falando sobre o campo de estágio de educação infantil, vídeos, séries iniciais, séries finais e questões norteadoras para você construir o seu plano de estágio. Nesse ponto C. A dúvida é: vamos ter que fazer as 3 modalidades? Não. Quem é do curso de pedagogia vai fazer referente ou à educação infantil ou às séries iniciais, que são os seus campos de atuação, ou a gestão, que também é um dos seus campos de atuação. Porém, não vai fazer dos 3, você vai fazer conforme o estágio, o campo de estágio que você estaria realizando se estivesse na escola, se estivesse na sala de aula,
Então, ou você vai fazer de educação infantil, ou vai fazer de ensino fundamental 1, que são as séries iniciais, ou você vai fazer o de gestão. É conforme o plano, conforme o campo que você estaria realizando estágio. E o Fundamental 2 para os alunos das demais licenciaturas, que estaria ou no Fundamental 2 ou no ensino médio. Então, você vai ver qual é o campo de estágio que você estaria agora. Se você estivesse no campo, você estaria no Fundamental 2 ou você estaria no ensino médio. Aí você vai fazer o seu plano de estágio conforme a modalidade que você estaria atuando. Na atividade D, aqui vem os textos indicados, os textos obrigatórios e as questões norteadoras para você construir o seu texto, construir sua análise. As questões, elas são guias para facilitar a construção do seu texto. Você não vai colocar primeiro e responder, segundo e responder. Você vai responder todas essas questões a partir das leituras que você fará. Você pode pesquisar outras leituras para enriquecer o seu texto e assim você vai construir o seu plano. Esse capítulo, que é a letra D, a atividade D, esse capítulo que trata dos temas transversais da BNCC. Outro ponto é conhecer o uso das metodologias ativas referente dentro da perspectiva de estágio. Também vem as leituras, aqui as leituras obrigatórias, e aí você vai construir uma situação-problema, redigir o seu texto a partir da situação-problema que está apresentada aqui, e você vai pensar em soluções para essa situação-problema, possíveis soluções. Não são respostas fechadas, não há uma resposta, assim, vamos dizer, respostas certas, mas respostas, pensamentos coerentes, soluções coerentes, possíveis atuações se você estivesse na sala de aula. Logo abaixo, você vai ver que há o modelo do plano de aula. Então, você vai pensar na situação-problema, e a partir dessa situação-problema, do ponto E, da atividade E, você vai elaborar a sua sequência didática. Aquele plano de aula que eu falei, são 2 planos de aula de uma sequência didática. Você vai pensar em uma turma fictícia. Imaginar que você está numa turma de X ano, são tantos meninos, tantas meninas, você vai dar aula em tal disciplina, e aí você vai pensar num tema da aula e em como você vai construir essa aula. Você vai colocar o objetivo geral. Aqui já tem um exemplo, né? Já preenchido, como é. E são 2 planos que você fará, porque são 2 aulas, só que uma aula é sequência da outra. Uma sequência quando ele pede aqui uma sequência de 2 planos, é uma sequência de didática, ou seja, é o mesmo tema, porém 2 aulas diferentes dentro do mesmo tema, do mesmo assunto. E aí, já quase finalizando seu plano, você vai, com todas essas informações, você vai organizar ela no modelo de trabalho do AVA e o seu relatório de estágio estará pronto, né? Lá vai estar a capa, a folha de rosto, sumário. Você vai colocar a introdução, o desenvolvimento, que são todos esses capítulos, falando de PPP, capítulo 1, PPP, capítulo 2, aí 3, aí vem capítulo falando sobre a BNCC e os temas transversais, o capítulo falando sobre a sequência didática, apresentando os planos de trabalho que você construiu. E aí depois as considerações finais, como foi essa experiência, o que você construiu durante todo esse estudo. O trabalho deve ser postado em formato de Word, certo? E são essas informações que eu tenho para passar para vocês hoje.
Aqui abaixo vem o plano para o ensino médio, que é praticamente da mesma forma. Atividade A, fazer as leituras obrigatórias, realizar um planejamento, ler sobre os temas transversais, ver as questões norteadoras para construir o seu texto, conhecer o processo de gestão, conhecer a atuação da equipe pedagógica, como é que essa equipe pedagógica atua, como diretor, coordenador pedagógico, professor, eles atuam em sintonia, como é que acontece esses bastidores da escola para que a aula possa acontecer e chegar até o aluno, conhecer as metodologias ativas e elaborar 2 planos de aula, que são sequenciados também. São uma sequência didática, 2 aulas dentro do mesmo tema, mas 2 aulas diferentes, usando a sua criatividade, as metodologias ativas. E aquilo que você leu também dentro do que a BNCC pede. Você não vai construir um plano de aula fora também do que a BNCC nos pede para realizar. Todos os modelos estão no seu AVA, devem ser postados lá. Aqui tem no final, né? Tem os links disponíveis, indicados para quem vai estar cursando o estágio no ensino médio, para cada disciplina. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês têm meu contato e assim é só entrar em contato e mandar uma perguntinha. Você me marca no grupo, marca meu nome no grupo, meu número, e aí manda a pergunta, tá certo? Obrigado, bom dia. Se cuidem.